Olá de novo, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar aqui com uma colinha, né? Vou estar aqui abordando alguns deveres, né? E direitos que nós brasileiros temos quando viajamos para Portugal. Primeira coisa, eu queria deixar bem claro também é que Portugal dá sim muitos benefícios para as pessoas, principalmente brasileiros, que querem vir morar na Europa. Normalmente é uma coisa que os portugueses próprios dizem que Portugal ele abre, né, as portas para a Europa. Ele dá muito direito, é muito fácil tirar em relação à documentação, se eu conseguir um trabalho, estudar, tirar residência. É muito mais fácil do que os outros países no geral em relação à documentação, apesar de Portugal ser muito burocrático e tudo ser muito lento, mais ainda do que o Brasil. Além disso, Portugal e o Brasil têm alguns acordos. Um deles que eu posso citar é o acordo de saúde, né? Normalmente quando a gente vai para outros países, a gente precisa de um seguro saúde, né? De viajante. E até para ficar por aqui mesmo, assim. E no caso do Brasil, por ter esse acordo com Portugal, nós brasileiros não precisamos ter o seguro saúde. A gente tira o PB4, né, que é totalmente gratuito para os brasileiros. A gente recebe aqui o número da autêntica, é como se fosse o número do SUS, e aqui a gente consegue ir agendar consultas e fazer exames, apesar de ter uma pequena taxa, ainda é muito acessível a todos. Outra coisa que facilita muito pra gente que é brasileiro é em relação à língua, né? Apesar do sotaque, o dialeto ser um pouco diferente, é muito tranquilo pra gente se virar, né? Eu acho que até hoje ainda tem palavras que a gente, em algumas regiões, fica ainda um pouco confusa. Eu, por exemplo, em particular, mas muitos brasileiros se acostumam muito rápido. Nos primeiros 3 meses já tá tudo tranquilo. Se você vem estudar como eu, né? Então, mais fácil ainda porque a gente convive com os portugueses a todo momento, né? Quebrar também a barreira de falar que, porque eu tô indo num país que fala português é fácil. Não, não é. Tem muitas pessoas que não conseguem trabalho e muitas coisas por causa do português, né, do nosso sotaque e tudo mais. E em relação a trabalho, também é muito fácil. Se você, claro, conseguir um trabalho, então pronto, você consegue fazer essa troca no visto. Mas nós que somos portugueses, ao contrário de alguns países, quando você, um exemplo, Estados Unidos, quando você é estudante, às vezes você não pode trabalhar. Aqui eles permitem sim, você só tem que comunicar ao CEF, né, que você tá trabalhando e tá tudo tranquilo. Tirar o número de segurança social, né, que é a Social Security nos Estados Unidos, e é isso. Outro ponto muito importante é vocês, antes de deslocarem para qualquer lugar do mundo, tentar resolver todos os pontos burocráticos antes. Em relação a banco, em relação a dívidas, em relação ao trabalho, em relação à escola, todos os documentos que puderem tirar cópia, tudo que puder correr atrás antes, faça antes da viagem, apesar de hoje em dia ser muito mais fácil, né, e acessível online. Tente tudo antes no Brasil, antes de vocês saírem. Pesquisem muito antes em vários locais, com várias pessoas, em vários sites e pessoas que produzem conteúdo, porque é com essas pessoas e essas vivências que vocês vão conseguir saber o que realmente acontece, né? Eu fiz tudo sozinha no Brasil. Eu já era de maior, tinha 20 anos quando eu saí para fazer a graduação aqui em Portugal. Eu sei que quem é um pouco mais velho tem mais deveres, né? Assim, acaba tendo mais problemas, eu acredito, do que nós que acabamos, né, de sair da adolescência. Não precisa, eu acho, contratar um despachante. Eu acho que se você contratar, vai facilitar a sua vida, só que isso é um dinheiro a mais. Se você não tem esse dinheiro, não vale a pena. É possível fazer tudo sozinho, não vale muito a pena. Além disso, uma coisa que facilita demais é a troca de status de visto. Status de visto de turista para estudante, de estudante para trabalhador, estudante e trabalhador. Outros vistos no geral, não sei, em relação também a carta. Às vezes, se você não tem a PID, não tem problema, tem como você trocar a carteira brasileira pela carteira portuguesa. O problema Portugal é um país super, hiper, mega, blaster, Oyster,
burocrático. Então, às vezes o processo demora de 6 meses até um ano e meio. Uma coisa assim, imagina se depender, né, ficar sem a carta durante um ano e meio, ou o seu visto mudar, ou você precisar de residência durante esse tempo e você ficar ilegal, ficar dependendo de processo, então é muito complicado. Mas em relação a facilitar, eu acho que facilita sim, é muito fácil. Consegue fazer tudo online, ir no, sei lá, nos lugares específicos, no CEF, no Centro de Imigração, né, de imigrantes, vocês conseguem fazer, então acaba que é fácil, até porque é em português, mas é muito burocrático, demora eternamente. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem é que aqui em Portugal o salário mínimo é de 635 euros o mês. É cerca de 8 horas trabalhadas e você tem 2 dias na semana, né, de folga. Em relação a gastos, eu acredito que aqui o custo de vida é médio. Todo mundo tem uma vida média. Eu não vejo pessoas super, hiper, mega, tipo, pobres. Mas, no geral, os portugueses têm uma vida média. Não tem pessoas super ricas ou super pobres. É uma média. E mais pra frente eu vou mostrar a planilha de gastos minhas mensais. Eu economizo demais, entendeu? Porque eu dependo muito daquilo que eu ganho aqui ou daquilo que, às vezes, se eu não ganhar, eu dependo da minha família no Brasil, né? Porque se eu não trabalhar, eu não ganho. Então é complicado, então eu tento economizar ao máximo, mas mesmo mais pra frente eu mostro isso pra vocês. Um beijinho e até mais.